Você às vezes tem a sensação que você é escravo do teu negócio, que tudo depende de você. Às vezes até você tem colaborador, mas esse colaborador faz só o que você manda ou o que você pede, então basicamente ele é só um ajudante. Se você tem essa sensação, fique comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho de como você pode tirar essa sensação dentro do seu negócio. Beleza? Então vamos lá. Eu entendo que toda empresa no início, o dono sempre põe a mão na massa. Aqui não foi diferente. Eu participei de todos os setores, eu fiz tudo o que todo mundo faz, e isso é muito importante para o início de qualquer negócio. Porque você precisa saber como que faz aquela atividade para você poder melhorar aquela atividade, principalmente para você ensinar outras pessoas a como fazer aquela atividade. Mas isso chega um momento que você tem que mudar, você tem que virar a chave se realmente você quer que sua empresa cresça cada vez mais. E essa virada de chave, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais difíceis que o empresário tem que fazer. Porque ele tem que abrir mão um pouco do ego e do orgulho e deixar que outras pessoas façam o trabalho que ele estava acostumado a fazer. Eu estou contando um pouquinho dessa história, até porque hoje eu tenho mais de 1.300 franqueados em todo o Brasil, e a maior dificuldade que eu percebo dentro deles é esse. Como que eles podem ensinar a equipe, para a equipe começar a fazer, para que eles possam ser mais gestores do negócio, e às vezes ter mais unidades ou outros negócios. Vejo muitos se prendendo e tudo tem que passar por eles. Faz uma cotação, tem que passar para eles antes de passar para o cliente. É o que eu mais vejo dentro da Seguralta e dentro das empresas. E a Seguralta já foi assim um dia. Só que isso trava a empresa de crescer cada vez mais. Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Uma forma que vocês possam implementar para que vocês possam ter mais liberdade. Por quê? Se hoje a sua empresa depende única e exclusivamente de você, se um dia você definir que você não quer mais, que você quer vender, que você quer sair do negócio, você não tem como, você virou um escravo do seu negócio. Você não pode vender, você não consegue colocar alguém para gerenciar, e esse negócio vai depender sempre de você. Eu ouço vários palestrantes, Tony Robbins sempre falando isso. Tem que ter uma forma de sair, e uma forma que você possa receber algo por aquilo. Então mesmo que você é meu franqueado, que um dia você não quer mais, que você quer aposentar, tem que existir uma forma de você vender a sua unidade. Para que isso aconteça, ela não pode depender 100% de você, porque senão você não vai conseguir fazer isso. Até porque você quer sair, e se ela depende de você, se você vender, você vai ter que ir junto. Então não é o que você está buscando. Então vamos lá, eu separei aqui 5 dicas fáceis de implementar para que você possa ir na direção. Ela é fácil de implementar, mas tudo que é fácil de fazer é fácil também de não fazer. Então preste muita atenção, anote, e você vai ver que, mesmo implementando, você vai ter que, durante um tempo, continuar em cima, executando, acompanhando, para que fique perfeito. Hoje a gente conseguiu aqui na Seguralta que as equipes possam fazer isso, mas mesmo assim a minha função hoje é ajudar esses meus gestores e colaboradores a replicar exatamente as coisas que eu estou passando para ele. Então a primeira coisa, para que você consiga fazer isso, você tem que ter um time A. Né? Eu sempre falo sobre time A. Time A é aquela pessoa engajada, aquela pessoa que você não precisa mandar, que ela faz, que isso vem de dentro dela. E você consegue perceber isso na seleção. Aquele cara que ele gosta das coisas, que ele gosta de fazer, que ele não espera que você peça, esse é o cara A. Né? Porque é muito mais fácil você ensinar a parte técnica para essa pessoa do que a parte comportamental. Né? Então, a técnica existe vídeos, existe várias formas de você ensinar, agora o comportamento não existe. E o principal, quando você vai contratar um time A, você tem que lembrar que ele tem que ser melhor que você, naquilo que você está contratando ele. É para isso que você contrata uma pessoa. Não é para você ficar em cima, não, é para você trazer alguém que saiba mais do que você sobre aquele assunto. Esse é o seu time A. E como você percebe quem é o time A dentro da sua empresa? Então existe uma forma de você fazer isso. E ela é bem simples. Se hoje todo mundo pedisse as contas na sua empresa, por quem você de fato brigaria para continuar trabalhando com você? Esse é seu time A. Essas pessoas que veio o nome na sua cabeça agora.
Esses têm que continuar no teu time, os outros, aos poucos, você tem que ir trocando. Porque o mais importante de todo esse processo para te trazer liberdade, para que você não seja escravo do seu negócio, é ter o time A. Né? Então foque nisso, coloque em prática, porque o resto que eu vou passar aqui não vai funcionar se você não tiver um time A. Depois disso, você precisa de indicadores relevantes. Eu vejo várias empresas com muitos indicadores, e isso só dificulta na cabeça do seu gestor, do seu colaborador, porque parece que ele tem que estar carregando vários pratos ao mesmo tempo. O importante é que você tenha poucos indicadores, porém relevantes. Então, se você tem uma equipe de venda, claro que o indicador é venda, né? Quanto que está faturando. Mas às vezes você vai ter que ter um outro indicador de despesa, porque a gente sempre ensinou os nossos colaboradores a vender, 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 independente do custo. Então ele pode chegar um dia para você simplesmente falar, para eu vender mais eu tenho que investir não sei quanto. Porque você nunca falou para ele que economizar é importante, que o que vale é o resultado, não só a venda. Então quando você traz um indicador de resultado, isso é mais importante. Hoje, aqui na nossa empresa, o que a gente faz? Todos os departamentos sabem exatamente quanto que é o orçamento dele anual. Então ele tem que cumprir aquele orçamento além da venda. Para quê? O mais importante é o resultado. Então ele é responsável por aquele orçamento. Ele é responsável por quanto ele compra de papel, por quanto que ele compra de clips, por quanto que ele investe em marketing, por quanto que ele paga pelos colaboradores que faz parte daquela equipe. Então eu estou falando aqui de algo macro, de uma empresa com mais de 130 funcionários. Mas se a sua empresa é pequena, tem lá 5 funcionários, abra para ele o orçamento, crie indicadores não só de resultado, né, de venda, mas também de despesa. E você vai ter indicadores relevantes. E esse indicador não precisa ser só de performance de venda. Se a pessoa faz qualquer outro trabalho administrativo, existem sim indicadores. Cada um tem que ter o seu indicador baseado no que ele faz. E sabe qual que é a melhor pessoa que pode ajudar você a definir esses indicadores? O próprio colaborador. Senta com ele e pergunta, como você gostaria de ser avaliado? Que número que eu devo avaliar você? E ele com certeza vai saber qual que é o indicador mais importante da atividade que ele executa. Depois de você criar os indicadores e você ter um time A, você precisa de liberdade para a equipe. É o famoso liberdade com responsabilidade, certo? O que significa isso, Gustavo? Você, empresário, a gente já errou muito nos nossos negócios. Eu não sei nem quantas vezes eu errei. Só que o erro foi importante para o meu crescimento. Agora, se eu quero um time que ele mesmo consiga executar as tarefas, que ele possa fazer as coisas sem depender de você, você tem que dar liberdade para ele errar também. Não tem nada errado em errar. O importante é que você ensine para ele como medir o risco do erro. O que significa isso? Significa o seguinte, toda atividade que ele vai fazer, tudo que ele vai implementar, você tem que falar para ele o seguinte, se der errado, qual que é o risco? E é importante ele aprender a avaliar esse risco. Porque às vezes o risco é muito pequeno, mas ele tem medo de errar. Então se você senta com ele e fala que errar faz parte do processo, o importante é ele conseguir medir o risco, ele vai conseguir de fato implementar isso daí, saber exatamente o que ele tem que fazer, os riscos que ele pode assumir, e com isso a sua empresa vai ganhar demais, porque a inovação vem do erro. E se eu não dou essa liberdade, nunca vai ter inovação. E a inovação não pode surgir só de você, tem que surgir dos seus colaboradores também. É assim como uma empresa cresce sólida, certo? Depois do ponto de liberdade, existe um outro ponto, que é confiança. E essa confiança é o ponto mais importante. Toda a inovação de uma empresa vem daí, toda segurança para as pessoas continuarem na sua empresa vem dessa confiança. O que significa isso? Por mais que você faça tudo isso, às vezes um colaborador tem um pequeno erro e você vai lá e manda essa pessoa embora. O que aconteceu? Você não causou um problema só para esse cara que você mandou embora, você causou um problema na corporação inteira. Aquela ideia de criar, da pessoa inovar, acabou. Porque você acabou de mostrar para todo mundo que não foi suficiente você dar essa liberdade. Você não trouxe confiança. A sua empresa, ela tem que transmitir confiança para as pessoas que fazem parte dessa colaboração, dessa empresa, desse ambiente.
E o problema tem que ficar sempre do lado de fora. Elas têm que sentir que quando elas estão aqui dentro, elas estão seguras. E essa segurança tem a ver com transparência, essa segurança tem a ver com humanismo, tem a ver que às vezes você tem um vendedor que sempre performou muito bem e ele não está performando agora, mas nem por isso você vai dispensar. A primeira coisa é sentar com essa pessoa e entender o que está acontecendo. Se ele é um cara que já teve grandes vendas, grandes performances, tem alguma coisa além de algo na empresa. Às vezes ele está com um problema na família, às vezes ele está com um problema em casa, que às vezes uma conversa com você pode trazer ele de volta para o jogo. Não seja seco, isso vai trazer confiança, não só para ele, mas para todo o time que faz parte da sua empresa. Uma empresa que cria um ambiente de confiança é uma empresa que vai estar sempre inovando, sempre crescendo e sempre com um time engajado. E por último, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, é dividir resultado. Porque você tem que tirar a sensação do seu colaborador que quanto mais ele trabalha, quanto mais ele faz, ele vai enriquecer só você. Você tem que criar uma forma de distribuir com ele o resultado que a tua empresa está tendo. E isso tem muito a ver com os indicadores, isso tem muito a ver com o time A, isso realmente é para você fechar todo esse pacote que eu estou trazendo aqui para você. E como você pode fazer isso? Aqui na Segurauto a gente criou uma meta para a empresa e essa é a primeira meta. O que significa? Se ela não atingir essa meta, a gente não distribui resultado. Depois disso, se a empresa atingiu sim essa meta, aí vai ter distribuição de resultado para todo mundo. O que vai diferenciar o que um vai ganhar do outro é o quanto aquela pessoa é importante para a empresa, esse é o primeiro nível. O segundo, os indicadores que você acabou de criar. Então, se ele cumpriu 100%, ou 120%, 130%, aquela distribuição ele vai puxar mais para ele. E aqui a gente gosta de dividir indicadores da própria pessoa e da equipe. Então a gente tem um indicador da empresa, um indicador da equipe e um indicador do colaborador. Isso é o que define o quanto que ele vai ficar com aquele PLR, com aquela distribuição de resultado. E com isso, gente, ele sente que ele é dono da empresa. Existe algo melhor do mundo do que você ter uma equipe engajada, todo mundo focado e correndo para que a empresa tenha o maior resultado possível. E aí você para de ter aquela sensação que só você está correndo atrás do resultado e o resto das pessoas estão ali só para receber o salário. Gustavo, é fácil implementar isso? Não é fácil, como eu disse, ele é simples, mas ele não é fácil. Porque leva um tempo até que a sua equipe, que todo mundo da empresa entenda como que funciona esse processo. A gente iniciou tem um pouco mais de um ano, a gente já teve PLR e a sensação de distribuir é muito boa, até para quem distribui. E a empresa cresceu demais nesse último ano, inclusive é o que está ajudando a gente agora a passar por esse momento. E a gente vai manter isso pelo resto da vida, porque a sensação de ver um time engajado para que a empresa tenha resultado é sensacional. Parece que a pessoa, que o colaborador atende melhor o cliente, que o meu colaborador atende melhor o meu franqueado, vira uma coisa assim que é difícil de explicar. Então o mais importante é que você implemente isso na sua empresa e me conte o que você acha. Então esse vídeo, gente, é realmente para ajudar vocês a jogar jogo de gente grande. É parar de ter aquela empresinha e achar que o que está ali está bom, que eu não tenho que crescer. Se você não tem um motivo para crescer, pense nos seus colaboradores. Pense que se você crescer, você vai estar dando oportunidade dessas pessoas crescerem. E aí tudo isso vai fazer sentido. Hoje o nosso propósito aqui na Segurauto não é ajudar só o colaborador a crescer. É o franqueado, é os colaboradores, são os clientes a proteger. Então isso é o que continua fazendo a gente ter essa energia para fazer as coisas, para ensinar, para que cada vez a empresa cresça mais. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative aqui o sininho para que você receba toda vez que eu poste um vídeo e me segue lá nas redes sociais que eu vou colocar aqui na tela para você. Tá joia? Quero ver você implementando tudo isso. Um grande abraço.